Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Meus irmãos, nesse clima de adoração a qual estamos, feche teus olhos, vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, nessa noite diante da tua presença nós estamos, meu Pai, para te glorificar e bendizer o teu santo nome. Senhor, estamos aqui para adorar a beleza da tua santidade, cultuar ao Senhor. Pai, neste momento entraremos na palavra, meu Deus, palavra que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos revelado. E dentro desse direcionamento, meu Deus, no dia de hoje, nós iremos falar acerca do teu Espírito Santo. Então, Pai, eu te peço que o Senhor seja a voz nessa noite. Que não seja eu pregando aqui, mas seja o Senhor falando com a tua igreja. Nos direcione debaixo da tua palavra. Abre a porta da revelação do céu sobre esse lugar nessa noite e sobre a casa daqueles que irão ouvir a tua palavra. Prepare o coração dos teus filhos e que essa palavra possa ser germinada e venha dar frutos. Pai, graças te damos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meus irmãos, aqueles que podem, abrem a Bíblia comigo no livro de Efésios. Segundo escreveu Paulo à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 4, verso 30. Semana passada nós pregamos sobre não apagueis o Espírito. Hoje nós iremos pregar sobre o tema não entristeçais o Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo é a pessoa mais importante atualmente na igreja, né? Ele é a terceira pessoa, mas podemos dizer que ele também é a primeira pessoa, porque ele é o ser que mais se movimenta na terra e o que mais se movimenta no meio da igreja. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, verso 30, vai dizer assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. No verso 29, só para complementar, uma vez que o verso 30 começa com e, ele vai dizer assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém. Pode tomar o seu assento, os que podem fiquem com a Bíblia aberta. Vamos trabalhar um pouco esse texto, a qual Paulo escreve à igreja de Éfeso, amém? Bom, como eu havia dito no início, para mim o Espírito Santo é a pessoa mais importante atuante na igreja, porque o Espírito Santo ele é responsável por cuidar da igreja, por zelar pela noiva e por direcionar a igreja até o noivo, que é Cristo. Naquele texto de Abraão, quando Eliezer sai buscar a noiva para Isaac, é a plena referência do trabalho do Espírito Santo na história. O Espírito Santo tem a função de levar até Jesus a noiva, de levar até Deus ou até o céu a noiva. Ora, se ele tem essa função, por que é que nós não daríamos a ele a devida importância? Muitos hoje na igreja tratam o Espírito Santo como apenas uma terceira pessoa, não tão importante quanto o filho ou quanto o pai, mas se esquecem que na criação ele estava lá. Ele faz parte do verbo façamos, lá da criação, o homem com a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ora, então ele é sim a pessoa mais importante na vida da igreja. Quando Jesus é assunto ao céu, ele vai dizer assim: olha, eu estou indo para o meu Pai, eu estou indo preparar lugar, mas não vos deixarei só, eu vos enviarei o Consolador, e ele não retornará até que eu venha. Então, a partir daquele dia em que Jesus sobe até o céu, o Espírito desce no dia de Pentecostes e nunca mais retorna ao céu.
E a missão do Espírito é direcionar a igreja, é interceder por nós diante do Pai, é interceder diante de Deus pelas nossas orações, porque nós não sabemos orar. Então o Espírito é aquele que filtra a nossa oração, o Espírito é aquele que filtra os nossos pedidos, e chega diante do Pai, a Bíblia vai dizer, com gemidos inexprimíveis, com gemidos a qual nós não teríamos palavras para descrever, e vai interceder por nós diante do Pai. Bom, em Éfeso capítulo 4, verso 30, Paulo tem a convicção e Paulo tem a certeza no que está dizendo, e trata isso com a maior seriedade do mundo, dizendo: olha, não entristeçais o Espírito. E a palavra entristecer é uma palavra grega lúpio, que significa afetar com tristeza, causar aflição, magoar, afligir e ofender. Pastor, quando é que fazemos isso? Quando é que nós maltratamos o Espírito Santo? Quando é que nós entristecemos Ele? Quando é que nós atacamos o Espírito Santo diretamente? Ora, para nós podermos entender isso, nós precisamos voltar alguns versículos para trás e ver de onde é que Paulo começa a dissertação dele acerca do texto, a qual ele vai dizer: olha, não entristeçais o Espírito Santo. E vem comigo então no verso 17 do capítulo 4, você que está com a sua Bíblia aberta, vamos caminhar comigo agora por alguns versículos até o verso 30. No verso 17 ele vai dizer assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Bom, o que Paulo quer dizer com não andeis como andam os gentios? Quem eram os gentios da época? Os gentios eram aqueles que não professavam a fé de Cristo. O gentio eram aqueles que não quiseram o evangelho de Cristo. Então eram aqueles que não tinham vivência no cristianismo. Esses eram chamados de gentios. Paulo vai dizer assim: olha, não façam como eles. E o que eles fazem? Aí Paulo vai dizer: na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então os gentios eram aqueles que caminhavam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Bom, vaidade no grego, essa palavra no grego é metanoites, e significa destituído de verdades, perversidade, depravação. O que é que Paulo quer dizer com isso então? O que é que Paulo está querendo nos ensinar? Os gentios andavam com os seus pensamentos destituídos de verdades. Eles andavam com os seus pensamentos pervertidos e depravados. Eles eram pessoas que não só cometiam depravação, mas eles tinham também pensamentos depravados. Eles tinham também pensamentos destituídos de verdades. Eles eram pessoas que não se importavam em nenhum minuto com a verdade. Eram aqueles que enganavam, ludibriavam, passavam pessoas para trás, criavam falsas histórias para os benefícios próprios. A perversidade habitava na mente e no coração deles. Eles eram depravados. Pessoas depravadas são pessoas que não têm caráter nenhum, não têm moral nenhuma. Pessoas depravadas não têm compromisso com a moral. São pessoas depravadas. Então Paulo já começa o verso 17 dizendo assim: olha, vocês que estão no Senhor, não andem como gentios, que andam na vaidade dos seus pensamentos. Nós muitas vezes pensamos que aquilo que passa na nossa mente, ou aquilo que o nosso pensamento começa a trabalhar, enquanto está no campo do pensamento, nós não podemos ser julgados. Mas a Bíblia vai dizer que Deus é aquele que sonda o coração. No tribunal de Deus Ele vai sondar também aquilo que passa, ou aquilo que passou na nossa mente, e nós não lutamos contra, ou nós não repreendemos, nós não mudamos o sentido dos nossos pensamentos, porque muitas vezes a nossa boca fala uma coisa, mas o coração e a mente estão dizendo outras coisas, que não é o mesmo a qual nós estamos dizendo. Deus é aquele que no seu tribunal irá julgar esses pensamentos perversos, depravados e destituídos de verdades. E Paulo continua o texto dizendo: obscurecidos de entendimento, alheios à vontade, ou alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Bom, obscurecidos de entendimento.
original dinoia, que quer dizer habilidades intelectuais, entendimento, vivem obscurecidos ou vivem afundados numa escuridão de entendimento acerca de Deus. Por que eles estão obscurecidos? Por que a mente deles estão turvas em relação a Deus? Devido à dureza do seu coração, devido ao coração duro em relação a Deus. Aí Paulo vai usar o termo alheios à vida de Deus. A palavra alheios significa excluídos da intimidade de alguém. Alguém quem? O próprio Deus. Pessoas que não entendem a Deus porque não leem acerca de Deus, pessoas que não querem entender a Deus porque o coração está endurecido. E esse endurecido que Paulo está dizendo aqui é um coração obstinado, um coração que vai contra a palavra de Deus, um coração que não aceita a palavra de Deus. Sabe essas pessoas que caminham na fé, mas quando você prega alguma coisa que vai contra o que ela quer ouvir, ela se opõe a você, ela não quer entender o que você está dizendo, ela se fecha porque nós estamos pregando. Você quer ver pessoas que nós começamos a pregar certos tipos de assunto que vai de encontro com aquilo que eles estão vivendo, eles na hora se opõem a isso, e a primeira frase que sai da boca deles é: não concordo com isso, não aceito isso, porque a Bíblia diz outra coisa, a Bíblia diz isso ou diz aquilo. Pega um contexto separado, pega um texto sem contextos para refutar aquilo que a Bíblia está dizendo. São pessoas obscurecidas de entendimento, são pessoas de coração duro à palavra, são pessoas que só aceitam o Evangelho quando o Evangelho condiz com aquilo que eles estão vivendo. Se porventura o Evangelho despregar o que eles estão vivendo, a primeira frase a se dizer é: não concordo, penso que a Bíblia diz outra coisa. Olha aí a palavra dureza, poroses, bloqueio na capacidade de discernimento do seu coração, ato proposital. Sabe quando que a Bíblia reconhece uma pessoa de coração duro? É quando ela se opõe propositalmente à palavra. Quando Paulo usa essa palavra dureza, no grego, ele está dizendo literalmente, são pessoas que por escolha endurecem o coração para não ouvir o Evangelho, para não aceitar a palavra. Hoje em dia, qualquer coisa que você pregue fora da hipergraça, as pessoas endurecem o coração para não ouvir. Não, porque tem outro pastor que diz o contrário. Não, porque, meus irmãos, como eu disse uma vez no culto de ensino nosso, eu não me importo se foi Martim Lutero que disse, se foi Calvino que disse, se foi Agostinho que disse. Se a Bíblia não estiver dizendo, para mim não vale de nada o que esses homens disseram. Para mim não vale de nada o que esses homens pregaram. Se a Bíblia não estiver dizendo, não estiver de acordo com o que eles pregaram, para mim não vale de nada. Bom, Agostinho dizia que o único meio de arrependimento era por Maria. Se a gente for ouvir tudo que Agostinho disse, nós viraríamos uma igreja pagã. E ele foi o segundo maior teólogo da igreja. Bom, continuando, verso 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Bom, Paulo, para descrever a atitude desses ímpios, ele usa a palavra insensíveis, apogeu, que quer dizer cessar de sentir. Então perceba que os atos que Paulo está dizendo, como por exemplo endurecer o coração, é um ato proposital. Insensíveis também é um ato proposital. É um ato de deixar ou cessar de sentir. Não quero sentir mais, não quero dar atenção mais ao que está sendo pregado, não quero dar atenção mais ao que está sendo ensinado. A partir do momento que uma palavra foi lançada e eu não concordo com ela, eu fecho o meu coração e fecho o meu sentimento para não entender ou para não ouvir o que Deus está dizendo. E o que é esse sentir? Sentir o Espírito. A pessoa, no momento em que ela fecha o coração para a palavra que está sendo pregada, automaticamente ela se fecha para sentir a ação do Espírito no meio da igreja. Automaticamente a presença do Espírito pode estar passando pelo ambiente, que para ela vai ser comum, não vai ter nada acontecendo ali. Em alguns momentos vão olhar para o lado e perguntar: mas que Deus é esse que esse povo sente, que eu não estou sentindo nada? Porque o coração se fechou para a palavra.
O coração se fechou para o evangelho. Então tudo que se é pregado, falado aqui, para ele, não surge efeito nenhum. Insensíveis, se entregando à dissolução, alcegria, que significa luxúria, desenfreada. Olha só, quando a pessoa endurece o coração, quando ela se torna insensível ao Espírito, o próximo passo dela é se entregar à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então perceba que é uma sequência. A pessoa, quando por um ato voluntário fecha o coração para o Espírito, para a palavra, deixa de sentir o Espírito por vontade própria, porque a partir do momento que ela conscientemente se fecha para ouvir o Evangelho, ela já perde a sensibilidade do Espírito. O próximo passo dela é se entregar à dissolução, à luxúria, que é a propensão à sensualidade exagerada, tendência excessiva ao desejo sexual. Perceba que pecados de níveis sexuais, que já foi uma das primeiras mensagens que nós pregamos aqui, sobre esse nível de pecado, é o tipo de pecado que Paulo luta por todas as epístolas pastorais, epístolas gerais. Ele fala desse tipo de pecado, porque é o pecado que afeta diretamente o corpo de Cristo, é o tipo de pecado que afeta diretamente a vida da igreja, é o tipo de pecado que afeta diretamente a manifestação de Deus dentro da igreja. Então pessoas que têm essa propensão para esse tipo de pecado, são pessoas que já fecharam o coração para a palavra, já se tornaram insensíveis ao Espírito. Consequentemente, são pessoas que também não oram, porque a oração tende a quebrar o nosso coração. Sabe, pessoas que têm dificuldade de chorar quando sentem a presença de Deus, ou não choram por nada quando estão na presença de Deus, é porque já se tornaram insensíveis, é porque o coração já se tornou endurecido, é porque a palavra que está sendo pregada não faz mais efeito no interior dessa pessoa. Então ela já não sente mais o trabalhar do Espírito. E o próximo passo é ela se entregar à carnalidade, ela se entregar aos prazeres da carne, é se entregar ao mundo. E ele vai dizer: com avidez cometem toda sorte de impureza. A avidez é cobiça. Essa palavra significa cobiça, impureza, sentido imoral da palavra. Literalmente, tudo que é impuro, dentro do contexto cristão, a pessoa se entrega a isso. Os olhos dela já começam a cobiçar o que não é dela. Os olhos dela já começam a buscar aquilo que não é para ela. Os olhos já começam a querer aquilo que não é para ele ou para ela. Tudo isso é o que é reflexo de uma pessoa que deixou de ouvir a palavra, deixou de sentir o Espírito e deixou de orar. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Bom, Paulo já começa dando agora alguns conselhos para aqueles que se entregaram a essa vida. E ele começa dizendo: olha, vós despojeis ou despojais do velho homem. Para aqueles que se entregaram, para aqueles que cederam, para aqueles que já endureceram o coração, ele vai dizer assim: olha, aparta-te, tira do teu caminho, que essa é a palavra no original, tira do teu caminho, tira de perto de você, arranca do seu interior esse velho homem, arranca de dentro de você o velho homem, o homem a qual você era antes de conhecer a Cristo. Porque ele vai dizer assim: ó, se de fato tendes ouvido e tendes sido instruído por ele, no verso 21, segundo a vontade do Espírito, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, para que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Se despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano.
Então Paulo está dizendo assim: olha, vocês precisam arrancar de dentro de vocês o velho homem. Por isso eu digo, batismo, por muito tempo, foi levado como um sacramento, no sentido de, você precisa batizar para levantar sem pecado, você precisa batizar para Deus perdoar os seus pecados. Não, o batismo é a inserção nossa na aliança, é a morte do velho homem para o mundo e o nascimento do novo homem para Cristo. O batismo não está para perdoar pecado, o batismo está para nos fazer novo em Cristo. Mas tem pessoas que deitam na água sem saber o sentido e levantam o velho homem que deitou, e sai daquele lugar e continua praticando as mesmas coisas que praticava no mundo, só que agora com um terno e uma gravata, e dizendo que é cristão, mas as atitudes não dizem isso. Meus irmãos, nós não precisamos nem dizer que nós somos cristãos quando nós temos atitude de crente. Nós não precisamos dizer que o Espírito Santo habita em nós, porque ele transparece isso no nosso rosto. Crentes que têm o Espírito Santo, você olha nele e você enxerga algo diferente nele. Ele não precisa dizer que ele ora muito, que ele tem o Espírito Santo, que ele lê. Não, você percebe. Quer ver? A Bíblia diz um negócio muito peculiar, e por isso que quando eu chego numa roda para conversar, a primeira coisa que eu faço é ouvir. A boca fala do que o coração está cheio. Engraçado, eu e o pastor Caleb, a nossa conversa é sempre livro, Bíblia e passagem bíblica. Nós não temos outro tipo de conversa, porque é o que nós fazemos todos os dias. Mas quando você encosta perto de um cristão, que ele fala coisas aleatórias, e em nenhum momento da conversa ele cita a Bíblia, é porque ele não lê a Bíblia. Se no meio de uma conversa toda, o tempo todo que nós conversamos, e eu estou sempre ouvindo e vou entrando na conversa de quem está conversando comigo, eu vou deixando fluir, para ver até onde ele vai falando. E se em nenhum momento ele citou oração, ele não ora. Não citou palavra, não lê. Não comentou nada da igreja, porque não vai. Nem sequer no culto. Por isso eu digo, aquilo que nós mais falamos é aquilo da qual nosso coração está cheio. Se a gente fala muito da Bíblia, porque a gente lê muito a Bíblia. Se a gente fala muito da palavra, porque a gente se consome da palavra. Eu dizia, quando eu morava no Brasil, que eu só sabia falar de uma coisa, e era a Bíblia, eu não sabia falar mais de nada. Por isso que eu só tinha 3 amigos, eu nunca fui de muitos amigos. Aqui no Canadá tem um, pastor Caleb, e sempre são pessoas que comungam do mesmo pensamento que eu, falam das mesmas coisas que eu, pensam nas mesmas coisas que eu, e sempre é o quê? Palavra. Porque nós somos cristãos, e não que nós somos careta, mas Cristo precisa nos consumir. Cristo precisa ser o centro da nossa vida, pensamento e coração. O Evangelho precisa ser tudo para nós. Nós precisamos replicar isso o tempo todo. Quando algum mundano vier conversar conosco e abrir alguma coisa, precisamos sempre ter uma palavra de vida. Para isso precisamos alimentar a vida dentro de nós. E a vida que nós precisamos alimentar chama-se Espírito Santo, que vem junto à palavra de Deus. Continuamos os versos 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Irmão, crente não mente, mas nem mentirinha, que dirá mentirona. Crente que se diz nascido de novo, batizado, que vive na mentira, nunca nasceu de novo, nunca conheceu a Cristo, e o Evangelho não transformou a vida dele, em nada, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Essa é a dificuldade do crente. Irá não é o pecado é pecar. O pecado é deixar a ira tomar conta, sair do corpo, se expressar em gesto, palavras torpes, que ele vai dizer depois, antes do verso 30. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, se você... Aí vem um ponto. Ele fala, irai-vos, mas não pequeis. Caso pecai, caso a sua ira transcender do teu corpo e você falar, você magoar alguém, xingar alguém, ou algo do nível,
não ponha o sol sobre a sua cabeça. Quer dizer, antes do sol se pôr, se retrate. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, se retrate antes do sol se pôr. Quer dizer, não deixe esse pecado de afronta passar para o outro dia. Porque quando uma pessoa dorme ofendida com a outra, no outro dia a ofensa se torna uma raiz de amargura. E daí contamina o coração. Nem deis lugar ao diabo. Esse ponto que eu fiz questão de traduzir ele. Lugar, a palavra é topos, significa lugar habitado. O que o texto parece dizer é: não ceda espaço corporal dentro de você, a sua alma, ao diabo. Não deixe ele fazer morada em você. O que Paulo está dizendo é: não ceda o seu corpo para Satanás. Não ceda os seus membros para Satanás. Ei, crente que faz contenda na igreja está dando lugar para o diabo. Crente fofoqueiro está dando lugar para o diabo. Crente maldizente está dando lugar para o diabo. Dar lugar ao diabo é pecado. É pecado. E todas essas coisas que Paulo está dizendo são coisas que entristecem o Espírito Santo. Perceba, quando ele chega no 30, ele já fez um apunhado antes. São tudo coisas que vão entristecendo o Espírito Santo. Lembra no culto passado? Nós iniciamos apagando o Espírito. O que é apagar o Espírito? É silenciar o Espírito dentro de nós. Quando nós silenciamos o Espírito dentro de nós, nós não escutamos mais a sua voz. Consequentemente, o próximo passo é começar a ferir o Espírito Santo. É a entristecer o Espírito Santo. Porque aí nós endurecemos o nosso coração, porque nós já silenciamos a Ele. Porque nós se tornamos insensíveis a Ele. E aí nós começamos a entrar na concupiscência da carne. E aí nós vamos fazendo todas essas coisas que nós estamos vendo do texto. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Irmãos, olha que interessante isso aqui. O crente, ele tem que trabalhar. E ele tem que fazer isso com suas próprias mãos, porque é bom. E o texto não vai dizer assim, para que acumule riquezas. O texto não vai dizer para que você construa um castelo, para que você tenha uma vida boa. Não. O texto vai dizer, como em toda a parte do Novo Testamento, para ajudar o necessitado. Aquilo que Deus nos dá em dinheiro é para o nosso sustento, mas também para ajudar o próximo quando precisar. Mas também a igreja, agora eu estendo para a igreja também tem uma função social total, porque a igreja arrecada dízimos, ofertas, e tudo isso precisa ser para atenção, atendimento da comunidade. Mas infelizmente estamos vendo enriquecimento ilícito, e ajuda ao necessitado nenhuma, ajuda a comunidade nenhuma. Vão dar conta de Deus, vão dar conta para Deus diante disso. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para edificação conforme a necessidade, e sim transmita a graça aos que ouvem, não entristeçais o Espírito Santo. Bom, verso 29, não saia da sua boca a palavra torpe. A palavra torpe é uma palavra chamada sapros, que significa apodrecido, impróprio para uso. A palavra do crente ela tem que ser para edificação, oikodome, que significa construtivo, que provoque crescimento, que traga felicidade e santidade ao outro. Está vendo por que é que o crente tem que abrir a boca? Ele não tem que abrir a boca para maldizer ninguém. Ele não tem que abrir a boca para dizer coisas infrutíferas, que não levam a lugar nenhum. O crente, quando ele abre a boca para falar, ele tem que falar alguma coisa construtiva, alguma coisa que provoque no outro crescimento, alguma coisa que traga para o próximo felicidade, alguma coisa que traga no outro santidade. Crente não pode falar coisas aleatórias, ficar jogando palavras ao vento. Tudo que sai da nossa boca tem que edificar alguém.
Se eu vou fazer um comentário a alguém, esse comentário não vai edificar a pessoa em nada, não fale. Não fale. Se a tua opinião não vai edificar em nada, não fale. Guarde para você. Só saia da nossa boca o que for construtivo, que provoque crescimento, traga felicidade e santidade ao outro. É isso que Paulo está nos instruindo. Não fale coisas aleatórias. Não abra sua boca para dizer coisas que não edificam ninguém. Não fale assuntos que não tragam edificação a ninguém. Não se assente à roda de pessoas que falam coisas que não edificam nada em ninguém, porque isso corrompe os bons costumes. Aleluia. Tudo isso entristece o Espírito Santo. Agora eu quero trazer uma aplicação prática de entristecimento do Espírito. Nós já entendemos que a concupiscência da carne, ela traz consequências de prejuízos no nosso relacionamento com o Espírito. Agora aqueles que podem, abra a Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 13, e fica com ela aberta em Juízes. Nós vamos caminhar aqui por alguns textos. Eu gostaria de trazer para esse texto, para essa situação de entristecimento do Espírito, a história de Sansão. Porque Sansão foi o típico cristão, ou melhor, o típico crente, que tinha tudo para ser amigo do Espírito Santo, mas ele fez tudo errado. Bom, verso 13, capítulo 13, verso 4 e 6, vai dizer assim, de 4 a 6 vai dizer assim: agora pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte. Isso é o anjo falando para a mãe de Sansão. Nem comas coisa imunda, pois eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Verso 14, olha o verso 14 comigo. O anjo falando ao pai agora de Sansão: de tudo quanto procede da videira, guarde bem isso, tudo que procede da videira não comerás, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardarás. Bom, Sansão era nazireu de nascimento, termo que significa consagrado a Deus. Tivemos vários nazireus na Bíblia. Sansão foi um, Samuel foi outro, Jesus também foi nazireu, José é um tipo de nazireu. E Sansão, tanto Sansão quanto Samuel foram até a sua morte, do começo de vida até a sua morte nazireu. Nazireu geralmente era uma situação que a pessoa se colocava por um tempo determinado, de consagração, separação a Deus. Mas Sansão não, Sansão foi do nascimento à sua morte. Nazireu é uma palavra derivada de uma palavra hebraica chamada nazir. E para nós entendermos essa palavra nazir, eu quero fazer uma leitura de um versículo em Levíticos capítulo 20, verso 26, vai dizer assim: ser-me-ei santo. E esse termo santo é separado, porque eu, o Senhor, sou santo, que é separado. E ele vai dizer: por quê? Separai-vos dos povos, para serdes meus. Então o termo santo é separado, consagrado. É um termo justamente que Deus, por exemplo, que a Bíblia vai usar para os utensílios do templo. Quando o sacerdote ia tocar no utensílio, ele tinha que estar consagrado a Deus, porque o utensílio também era consagrado a Deus, que era uma coisa separada a Deus, era uma coisa diferenciada para Deus. Então o nazireu, ele era consagrado para Deus. Então ele era uma pessoa que ou ele escolhia, ou no caso de Sansão, desde o seu nascimento, ele já nasceu para servir a Deus. E para servir a Deus, por toda a Bíblia nós vamos ver isso, existe exigências. Olha, você quer ser separado para mim? Não pode ser do seu jeito, tem que ser do meu jeito. Então quando nós olhamos, por exemplo, em Levíticos, nós vamos ver Deus dizendo para o povo: olha,
sede santos, porque eu sou santo. Quer dizer, sede separado, seja diferente do povo pagão que estava morando na terra, porque eu sou separado. Quando nós vamos olhar Deus chamando o menino Samuel, é a mesma situação. Chama o menino Samuel porque o mundo está corrompido, e ele levanta um separado do meio da corrupção. Então agora ele está dizendo assim: olha, no meio de um povo que se corrompeu, porque o povo de Israel tinha se corrompido, estavam sendo humilhados há 40 anos pelos filisteus. Ele diz: agora eu vou levantar um separado, vai nascer um separado, consagrado, santificado para mim. Mas para ele ser assim, ele não pode tocar em animais mortos, ele não pode beber vinho, e ele não pode raspar o cabelo. Bom, nessas condições é que Sansão cresce, e ele vai dizer assim, e diante desse contexto: olha, não coma David, não toque nada impuro, e não corte o seu cabelo. Vamos tirar o foco das coisas, porque as coisas não importam muito, porque na verdade o que Deus está fazendo com Sansão é dizendo para aquele povo que eles deveriam ser separados. Então o foco não está nas coisas, se ele ia beber vinho, se ele ia tocar no impuro, se ele ia cortar o cabelo, não. Mas era o quanto ele estava disposto a fazer isso por Deus. É o quanto ele estava disposto a caminhar debaixo desses preceitos, para ter o Espírito Santo de Deus com ele. Porque se nós formos olhar a história de Sansão, cada trecho, cada parte do livro, todas as vezes que Sansão ia fazer alguma coisa gigantesca, o Espírito de Deus pairava sobre Sansão, tomava Sansão, enchia Sansão, e ele fazia algo extraordinário, por ter o Espírito com ele. Então vamos lá, vamos olhar então a continuação do texto. Primeiro, Juízes capítulo 14, verso 8 e verso 9, vai dizer o quê? Vai dizer que Sansão mata um leão, e depois de algum tempo ele passa pelo caminho, ele vai ver o leão, mas ele sabia, ele não podia chegar perto e nem tocar em algo morto, mas por curiosidade, ele vai ver o leão que está morto, e quando ele chega lá, tem um favo de mel dentro do restos mortais daquele leão. As abelhas fizeram um cacho de mel, e ele pega o cacho e sai comendo o mel. E aí a história vai dizer que quando Sansão chega em casa, ele dá o mel para a mãe e para o pai. Então Sansão, quando ele passa pelo leão, ele se contamina por tocar no leão morto. Ele vai até a sua casa e dá o pai e a mãe, quer dizer, ele contamina o pai e a mãe também. Aqui eu abro um parênteses para começar a aplicar o texto na minha e na sua vida. Quando nós saímos do direcionamento de Deus, quando nós saímos da ordenança que Deus nos deu para não fazer, não ir, não caminhar por tal caminho, não fazer tal coisa, quando nós fazemos isso, nós nos contaminamos, e contaminamos aqueles que estão na casa conosco. Quando nós erramos no nosso posicionamento com Deus, nós achamos que as consequências são só nossas, quando na verdade nós estamos estendendo ela para a nossa casa, para a nossa família, para aqueles que estão ao nosso redor. Por isso nós precisamos entender que caminhar com Deus não é algo benéfico somente para nós, mas é para aqueles que estão ao nosso redor também. Fidelidade a Deus alcançará também aqueles que estão conosco. Ora, Juízes capítulo 14, do verso 10 ao verso 20, eu não vou ler, mas eu vou explicar. Em Juízes capítulo 14, do verso 10 ao verso 20, vai contar a história de Sansão, quando enxerga na terra dos filisteus uma menina. Não vou dizer que ele se apaixonou, mas ele se interessou pela beleza da moça. E ele fala ao pai que ele queria casar com ela. E o pai pergunta: mas não tem uma moça da nossa terra para que você case? Não, eu gostei dela. E Sansão vai, fecha negócio com o pai. E aí nas bodas do casamento, aqueles 7 dias que antecedem o casamento, ele faz um jogo.
ele faz um enigma para que os convidados da noiva decifrassem. E o enigma era: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Se vocês descobrirem isso em 7 dias, eu dou a vocês X coisas. Se vocês não descobrirem, vocês me dão as mesmas coisas a mim. Bom, depois de 3 dias, aqueles homens não decifraram o enigma de Sansão. Eles pressionaram a futura esposa, a noiva de Sansão, para que ela descobrisse de Sansão o que é que ele tinha, qual era o enigma. E ela todos os dias chora e fala, e chora e fala, e chora e fala, e chora e fala. Pede a Sansão. No último dia ele conta a ela o que era o enigma. E ela conta aos filisteus, aos homens que ele fez o trato. E no 7º dia os homens decifram o enigma. Sansão precisa pagar a eles. Irmãos, aqui nesse momento, o diabo já tinha armado a situação a qual ele descobriu o ponto fraco de Sansão. Em que sentido? Quando nós chegarmos no ponto de Dalila, nós vamos entender que Dalila age igual a noiva, insistentemente. Aqui, Sansão ainda era jovem, ele julgou Israel por 25 anos, se eu não me engano. Aqui, o diabo descobriu que Sansão não suporta a pressão. Se ele for pressionado, ele entrega. Aqui, nesse texto. E aqui não aconteceu nada, ele não perdeu nada, a vida dele tocou. Mas aqui o diabo descobriu, está entendendo? Que o diabo pode levar 20 anos para derrubar alguém, mas ele vai tentando situações para descobrir onde é que ele pode bater, que a pessoa vai ceder. Aqui nesse texto, nesse momento com a noiva, o diabo descobre que Sansão não aguenta pressão. Se a mulher falar muito na cabeça dele, ele entrega. Isso era só um enigma. Futuramente vai ser a aliança dele. E o texto continua. Juízes 16. Juízes 16, do verso 1 ao verso 3, vai narrar a história de Sansão já lá na frente, quando ele se deita com uma prostituta. Aqui é a primeira vez que a Bíblia narra que Sansão deitou com alguém. Foi aqui. Pode ser que não tenha sido a primeira, como pode ser que tenha. Fato é, Sansão deita com uma desconhecida. Aqui foi a porta para ele deitar com Dalila. Perceba que Dalila vem depois. Essa mulher vem antes, e ela também não provoca mal nenhum a Sansão. Só que ela abre a porta para Sansão deitar com outra. E Sansão não poderia deitar com outra. Ele deveria esperar e casar com uma mulher da terra dele, porque ambas essas mulheres não eram hebreias, eram todas filisteias. Então ele se apaixonar, ou melhor, ele quase casar com a primeira filisteia, não trouxe prejuízo a ele. Então ele achou que se interessar por mais mulheres filisteias também não ia dar em nada. Então perceba que certas atitudes que nós vamos cometendo no meio do caminho, nós vamos achando que não vão dar em nada, já é um preparo que o diabo está armando para nos derrubar. Já é uma situação que o diabo está planejando para nos derrubar. Ele deitar com essa mulher no capítulo 16 já era o prelúdio do que ele faria com Dalila. E aí o texto entra no verso 4 dizendo assim: depois disso aconteceu que se enfeitiçou, ou se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque. Olha que interessante. O vale a qual ele encontra Dalila é o vale de Soreque. E Soreque é a palavra hebraica Sorek, é o mesmo nome, que significa vinhas selecionadas. Vinhas vem de onde? Da uva. Capítulo 13, verso 14, olha comigo aí, o que o texto está dizendo, no verso 14 do capítulo 13. De tudo quanto procede da videira, aqui não está falando vinho, está falando tudo que procede da videira não comerás, ou não trarás para ti, não terás, não obterás. Interessante que Dalila vem de um lugar chamado vinhas selecionadas. Ali já era para ele saber: opa, eu não deveria nem estar pisando nessa terra, eu não deveria nem estar aqui,
Sabe que tem momentos, situações de lugares que nós vamos pisar, que nós sabíamos que não era para estarmos lá e nós mesmo assim vamos? Esses lugares é a casa da nossa queda. Esses lugares é o ambiente da nossa desgraça. Sabe qual era o sucesso de Jó? O sucesso de Jó estava em desviar-se do mal. Aqui, o diabo veio armando situações para deixar Sansão confortável. Ó, você quase casou com uma filisteia, não deu nada, o Espírito de Deus ainda está em você. Ó, você deitou com uma prostituta, não deu nada, o Espírito ainda está em você. Porque o texto de Dalila seguinte, nós vamos ver que o Espírito ainda estava com ele, a força ainda estava nele. Então ele achou que cometer esses errinhos não ia tirar o Espírito dele. É o que acontece na nossa geração. As pessoas vão levando a vida com Deus de qualquer jeito e vão achando que esses errinhos que eles vão cometendo no meio do caminho não vão dar em nada. Mas em algum momento o Espírito Santo vai deixar essa pessoa. Em algum momento essa pessoa vai se tornar vazia de Deus. Porque essas pequenas coisinhas que nós vamos fazendo no decorrer da nossa fé, e nós não vamos tratando, não vamos deixando para trás, isso vai causando em nós um sentimento de que Deus está conosco em todos os momentos. A falsa teologia da graça. Andar com Deus demanda santidade. Andar com Deus demanda separação. Andar com Deus demanda renúncia. E olha o que vai dizer o texto, verso 15 do capítulo 16. Então ela lhe disse: como dizes que me ama, se não está comigo o teu coração? Sabe o que é coração? É o centro do sentimento, é o centro da alma, é o lugar onde Deus habita. Porque naqueles dias procurarei adoradores que me adorarão em espírito e em verdade. Essa verdade é coração. Deus habita no coração do homem, que é a área do intelecto. Diga-me onde está o teu coração e direi onde está a tua riqueza. O coração do homem é o centro de todas as coisas. Ela vai dizer assim: como diz que me ama, se não me deu o centro da sua vida? Que não era para Dalila estar ali, era para Deus estar ali. A razão pela qual trocamos a aliança e a comunhão com o Espírito é onde depositamos o nosso coração. Aonde nós depositamos o nosso coração vai dizendo onde é que Deus está na nossa vida. Porque o nosso coração frequentemente, constantemente, todo momento tem que estar em Deus. Não pode estar no homem, não pode estar no dinheiro, não pode estar no trabalho, não pode estar nas coisas do mundo. Precisa estar em Deus. Aleluia. Para quem que nós temos dado o nosso coração? Deixa eu te dizer uma coisa. Todo pecadinho de estimação que nós temos é um ídolo no nosso coração que rouba o espaço de Deus. Quer ver? Se você troca reuniões de oração e culto para trabalhar, você está dizendo que Deus não é suficiente para te sustentar. E que o dinheiro tem mais valor no teu coração do que o teu culto a Deus. É um ídolo. É um ídolo. Infelizmente, hoje moro no Canadá. E infelizmente o que eu mais vejo são pessoas chegando do Brasil e só pensam em dinheiro, 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 dinheiro. Trabalho, 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 trabalho. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. É um part-time de manhã, uma tarde, uma noite. Um de manhã, uma tarde, uma noite. É um full-time de dia e um part-time à noite. E Deus que depois a gente se vê com Ele. Seu coração, Ele está aí. Nós, quando fazemos isso, estamos fazendo como Sansão fez com Dalila, entregando o nosso coração. Tó. Deus não está mais aqui, então tó Ele para você. É isso que nós estamos fazendo. Verso 17. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse. Se descobrir quer dizer, ela abriu o coração dele e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça,
porque sou narizeu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, irar-se-á a minha força e me enfraquecerá. O que ele fez? Quando ele abre as defesas do coração dele para Dalila, ele não tem mais condição de segurar a aliança. Sabe o que o texto está nos dizendo? Na hora que você entregar o teu coração para qualquer coisa desse mundo, você não terá mais força para segurar a aliança de Deus contigo. O dia que nós entregarmos o nosso coração para qualquer coisa desse mundo, nós não teremos força para segurar o Espírito Santo conosco, mas ele vai se apartar. Não tem como manter o Espírito Santo conosco se o nosso coração está em outro lugar. Não dá. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobriram todo o coração, mandou chamar os príncipes. Entenda isso. O dia que você colocar o teu coração em outro lugar que não seja Deus, nesse momento, você não terá condição de segurar o Espírito Santo contigo, e nem de manter aliança com Deus. Na hora que isso acontecer, o verso 18 mostra: mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais uma vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Nesse momento o diabo vai marchar contra você, e vai roubar tudo que Deus te deu. Ei, para você que agora está olhando para o céu e cantando a música do Toque no Altar, restitui tudo que eu perdi. Tudo que o diabo roubou foi porque você deixou ele tomar. Por muito tempo eu passei pensando assim: o diabo rouba aquilo, ou o diabo rouba de nós os nossos sonhos porque ele é um ladrão. Não. Deus falou fortemente ao meu coração: o diabo só toma aquilo que nós deixamos ele levar. O diabo só rouba aquilo que nós deixamos ele levar. Se o diabo roubou a aliança de Deus do teu coração, foi porque teve um processo para isso. Você apagou o Espírito Santo, você deixou de ouvir ele, você se colocou em caminhos perigosos, você entregou o teu coração para alguma coisa do mundo, para algum pecado de estimação, para um pecado oculto, não tratou esse pecado virou um ídolo no teu coração, e agora o diabo marchou contra você e roubou tudo que você tinha, e agora você está sem nada, olhando para o céu e dizendo: Deus, restitui de volta aquilo que o diabo levou. Não vai acontecer. Tem um caminho para isso acontecer, nós vamos chegar nele agora. Verso 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força, a força que é o Espírito. Na hora que ele entrega o coração para Dalila, que Dalila marcha contra ele, nesse momento o Espírito Santo sai de Sansão. E aí olha que coisa interessante, verso 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele se despertado do sono. Despertado do quê? Sono. Diz consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele... Aí o texto explica, o texto é autoexplicativo, porque ele não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele. Irmãos, preste atenção numa coisa aqui. A pessoa, quando entrega o coração dela para o mundo, e o diabo rouba dela a aliança, ela não percebe que o Espírito saiu dela. Sabe por quê? Aquilo que eu te disse. O Sansão veio cometendo pequenos pecadinhos, e o Espírito ainda estava nele. Mas na hora que ele cede a aliança, que ele entrega a aliança dele, ele acha que o Espírito está nele ainda. É o que tem acontecido com muitos pregadores na nossa atualidade. Perderam o Espírito Santo há muito tempo, está pregando no nome. O Espírito já foi embora há muito tempo, já deixou o camarada, mas ele continua pregando, profetizando e fazendo milagre. Como isso, Ricardo? Um dia eu vou pregar sobre isso aqui, sobre quando o Espírito Santo deixa uma pessoa e ela ainda continua fazendo. Dom é dom, meu irmão, Deus não arranca não. Só que naquele dia, lembra daquele texto, nunca se esqueça dele.
Muitos chegarão diante de Cristo e dizendo: no seu nome eu preguei, profetizei, expulsei demônio, curei, fiz descer fogo do céu. E Jesus vai dizer assim: olha, aparta-te de mim, porque você nunca fez parte do meu aprisco, eu não te conheço. São pessoas que perderam o Espírito Santo no meio do caminho e acham que tem ele ainda. Por quê? Vai pregar, acontece movimento. Vai cantar, acontece movimento. Não, o Espírito Santo está comigo e continua pecando. Não larga amante, não larga adultério, não larga pornografia e continua. E acha que Deus está com ele. E o Espírito já foi embora há muito tempo. E eu encerro dizendo isso. Duas coisas acontecem com uma pessoa quando ela perde o Espírito Santo. Olha comigo o verso 21. O verso 21 vai dizer assim: então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viraram um moinho no cárcere. Vou falar 3 coisas aqui na verdade. Primeira, quando os filisteus pegam Sansão, furam os olhos dele. A pessoa, quando perde o Espírito Santo, a primeira coisa que o diabo faz é cegar o entendimento dele, cegar a visão dele. Ela já não sabe mais para onde vai, já não entende mais o que se prega, ela já não sabe mais para que caminho tomar, ela fica perdida no mundo. Ela não sabe onde Deus está, porque ela não consegue enxergar mais. Perdeu a visão, totalmente a visão. Segundo, desce para Gaza. Por quê? Porque qualquer lugar que não seja Jerusalém, que é o centro de Deus, a pessoa está descendo. Você nunca vai ver alguém dizer: estou descendo para Jerusalém. Ele sempre sobe. Na Bíblia ele sempre sobe. E até hoje o judeu vai dizer: eu vou subir para Jerusalém, porque Jerusalém é o centro espiritual do mundo. Então aqui ele está dizendo assim: olha, pegaram Sansão e desceram para Gaza. Gaza é o lugar do inimigo. Sabe o que está dizendo? Quando nós entregamos a nossa aliança para Deus, quando nós entregamos aquilo que Deus nos deu, o diabo cega os nossos olhos para não enxergar mais a Deus e nos arrasta para a casa dele, e nos arrasta para o reduto dele, e nos arrasta para o ambiente dele. Que ambiente é esse? De trevas, de escuridão, aonde Deus não está. E terceiro ponto, prendem Sansão. Agora ele já não é mais um livre, agora ele é um escravo. E ele não é um qualquer escravo, ele é um escravo preso a um moinho. Um moinho, ele gira assim, olha, em círculo. Escute isso. Quando nós entregamos a nossa aliança, quando nós entregamos o Espírito que habita em nós de bandeja para o inimigo, com as nossas atitudes, o diabo cega os nossos olhos, o diabo nos arrasta para o campo dele, nos faz escravo de novo, porque nós somos livres, nos faz escravos de novo e nos coloca para andar em círculo. Sabe esses crentes que nunca vai para lugar nenhum? A vida espiritual dele é sempre a mesma, parece que ele está andando em círculo. É crente que entregou a aliança para o diabo. É crente que trocou a presença de Deus pelos prazeres da carne. Sabe esses crentes gangorra, que um dia ele está bem, um dia ele está mal, um dia ele está bem, um dia ele está mal? É crente que nunca teve encontro com Cristo. É crente que nunca foi liberto. E entrega toda hora a aliança, entrega toda hora o Espírito. Fere o Espírito Santo toda hora, perde o Espírito Santo. O diabo vaza os olhos dele, agora não consegue enxergar Deus, enxergar a palavra. O diabo arrasta ele para um lugar de escuridão. Faz dele um escravo, coloca ele para rodar em círculo e ele está lá, achando que está tudo bem, que ele está indo para o céu. Não, não está. Ricardo, como que eu mudo isso? Verso 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e me dá força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E a força de Sansão retorna. Sabe por que a força se retornou?
Não é porque ele tinha que matar os filisteus, mas foi porque ele clamou. Clamar é diferente de você abrir a boca e jogar a palavra ao vento. O clamor, ele sai da onde? Ele sai do lugar que ele entregou para Dalila. Então nesse momento ele resgata o que ele deu para Dalila de volta e fala com Deus. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Toma de volta, mas não é o que o diabo te tomou. Toma de volta o seu coração. Toma de volta o altar que você derruba, esse altar que você fez no teu coração. Derruba do teu coração esse ídolo que você colocou aí, esse pecadinho de estimação. Joga ele fora. Pega o teu coração e começa a falar com Deus de novo. Volta a falar com Deus de novo. O segredo para você sair dessa vida de escravidão que você vive é orar a Deus, é falar com Deus, é trazer o Espírito de volta. Traga de volta o Espírito Santo. Faça de novo amizade com Ele. Restaura de novo a comunhão com Ele. Meu Deus, Ele é a pessoa mais importante na nossa vida. Ele nunca quis sair de Sansão. Sansão entregou ele de bandeja. Eu imagino que no momento que Sansão estava contando para Dalila, o Espírito estava do lado dizendo: Sansão, não faz isso. Você vai perder a comunhão comigo, não faz isso, Sansão. Mas Sansão já estava surdo. Sansão já não escutava, não ouvia mais nada. O Espírito Santo está berrando no teu ouvido: não faz isso, não vai por esse caminho, me escuta. Volta a orar, volta a jejuar, volta a buscar a minha presença, volta a falar comigo. Feche os teus olhos comigo. Vamos fazer uma oração agora.